Oi, pessoal. Vamos iniciar aí a aula de hoje. É quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de matemática. A gente vai estudar um pouco sobre medida de temperatura e medida de tempo, tá? E também uma atividade em português, no ler e escrever, a gente vai fazer a comparação dos contos de mistério que nós lemos essa semana, do Retrato Val e Dançando com o Morto, tá? E tinha uma pesquisa para vocês fazerem na internet com contos aí de mistério que vocês gostariam de indicar, tá bom? Então vamos começar pelas atividades de matemática. Vamos lá na página 75, tá? Medida de temperatura. Vamos lá. A mãe de Pedro comprou um termômetro digital para medir a temperatura do corpo quando alguém da família ficar doente. Pedro ficou curioso e, mesmo sem estar doente, mediu a temperatura do seu corpo durante 7 dias. Anotou as temperaturas da seguinte forma. Então, a gente tem aí uma lista, né, do primeiro dia até o 7º dia, a medida da temperatura do corpo dele, tá? Observando as temperaturas registradas por Pedro, qual foi a maior, tá? Então, a gente tem 36,1, 36,5, 36,8, 36,6 e 36,7, 37,2 e 36,7. Se a gente comparar, a maior temperatura está aqui no 6º dia, né? Que vai para 37 graus. Provavelmente era um dia que estava mais quente, ou ele mediu quando ele tinha acabado de fazer alguma atividade física e o corpo dele estava mais quente, tá? Mas não é febre, não. 37,2 graus Celsius, tá? No 6º dia. Prontinho, no 6º dia. Na ilustração, você pode ver alguns termômetros. Vocês já devem conhecer esses termômetros digitais aí, ó. Qual a temperatura registrada em cada um deles? Na primeira é 36,8 graus centígrados, né, ou Celsius. Eu tenho o costume de falar centígrados, mas a gente viu que o correto é Celsius, né? Os centígrados caiu em desuso. 35,9 graus Celsius e 37 graus Celsius, tá? É o que aparece aí, ó. 36,8, 35,9 e 37. Qual a maior delas? 37, né? 37 graus Celsius. O número 36,8 indicado no primeiro termômetro está mais próximo de 36 ou de 37 graus Celsius? 36,8 já é quase 37, tá? Se fosse 36,2, 36,3, até 36,5 aí, estaria mais próximo do 36 inteiro, tá? É como se a gente tivesse uma reta, assim, tá? Onde eu tenho aqui, né, o 36 e o 37, tá? Vou até escrever aqui para vocês, ó. Tenho aqui o 36 e aqui o 37. Nessa reta, o 36,8, ele tá mais ou menos aqui, tá? Aqui na metade do caminho seria 36,5, tá? Então, o 36,8 é quase 37, tá? 36,5 é metade do caminho, 36,8 já está perto dos 37, tá? Então, está mais próximo de 37 graus Celsius. Sabemos que as temperaturas consideradas normais para o nosso corpo são de 36 a 37,4 graus Celsius. Se uma pessoa medir sua temperatura e o termômetro marcar 36,9, o que se pode dizer? Se a temperatura da pessoa está mais alta do que o normal, que é de 36 a 37,4, indica febre, tá? E a febre a gente sabe que significa que seu corpo está passando por alguma infecção, alguma invasão de um
micro-organismo estranho para o seu corpo, e o corpo aumenta de temperatura, a febre é causada porque a sua defesa do organismo está lutando contra esse micro-organismo estranho, tá? Lutando contra o vírus ou lutando contra uma bactéria, e é por isso que a gente fica com febre. Isso significa que o seu sistema imunológico está reagindo, tá? Então, a febre ela é uma coisa boa, mas ela indica que você está doente, tá? Vamos para a página 76. Medida de tempo agora, tá? Só vou registrar aqui para vocês sempre lembrarem que 1 hora tem 60 minutos, tá? Não esqueçam disso, tá? E 1 minuto tem 60 segundos, tá? Não esqueçam disso. Você costuma ler as horas em relógio digital ou de ponteiros? E aqui é uma resposta pessoal, mas com certeza a gente lê as horas, né? Então você vai responder sim se você lê as horas, e não se você só pergunta para a mãe, né? Mãe, que horas são, né? Não costuma ver a hora no relógio, né? Mas aí é preguicinha, você tem que aprender a ver a hora no relógio. Como as horas são apresentadas no relógio digital? Aparecem as horas, os minutos e os segundos em números, tá? Aí a gente se pergunta, mas no relógio de ponteiro também não aparecem as horas, os minutos e os segundos? Sim, mas não aparecem todos os números. Aparece ali, né? Vai indo, principalmente na questão dos minutos, ele vai indo de 5 em 5, né? A gente não sabe exatamente o minuto que é no relógio de ponteiro. A gente sempre chuta entre qual que está mais próximo, que nem está quase no 5, então é quase 20 minutos, tá? Então, ali, os minutos e os segundos, eles não aparecem explícitos no relógio de ponteiro. Já no relógio digital, tanto as horas, quanto os minutos e quanto os segundos aparecem explícitos, certinho o segundo minuto que é, tá bom? O relógio digital de Pedro mostra as horas da seguinte maneira. Então, a gente tem aí esse relógio, né? Tá com as horas, os minutos e os segundos. Então, vamos lá. O que representa o número 12? Esse número 12 aqui representa as horas, tá? Então, são 12 horas. O 38 são os minutos. Então, são 12 horas e 38 minutos. E os 56 são os segundos, tá? Então, já é quase 39 minutos, né? 56 segundos. Aqui tem que completar as sequências dos horários. Então, aqui tá indo de 1 em 1, né? 56, 57, 58, 59. Aí, eu vou colocar 11 e 60. Não, né? Cada 1 hora tem 60 minutos. Então, se é 59, ao chegar no 60, a hora vira. De 11 vai para 12, tá? Então, 11h59, meio-dia, ou 12 horas. 21h57, a gente sabe que 21 são as 9 horas da noite, tá? Não é meio-dia? 13 horas é 1 da tarde, 14 horas são 2 da tarde, 15 horas são 3 da tarde, 16 horas são 4 da tarde, 17 horas são 5 horas da tarde, 18 horas são 6 horas da tarde, 19 horas, 7 horas da noite, 20 horas, 8 horas da noite e 21 horas são as 9 da noite. 22 são as 10 da noite, 23, 11 horas da noite e 24, meia-noite, tá? Tem relógios digitais que vão aparecer o horário assim, né? Contínuo, de 0 a 24, né? De 1 a 24, ou a gente tem uns relógios que à meia-noite aparece como 0 horas, tá? E tem relógios que vão aparecer 8 horas AM, que é da manhã, e 8 horas PM, que significa 8 horas da noite, tá? Então, depende muito aí do relógio digital. Mas a gente sabe que 21 horas são 9 horas da noite, tá? Então, 21h57, 21h58, 21h59. Depois das 9 da noite, vem as 10 horas ou 22 horas.
e 22 horas. Está indo de 1 em 1 minuto, tá? 22 e 1. Aqui, 3h56. 3h57. 3h58. 3h59 e 3h60 não tem, então é 4 horas, tá? E aqui 8h58, 8h59, 9 horas. 9 e 1 e 9 e 2, tá? De 1 em 1 minuto aí. Então, aqui essa atividade era para você aprender que quando a gente chega nos 59 minutos, quando vai para os 60, a hora vira, tá? De 11 vai para meio-dia, de 22 vai para 22 horas, de 3 horas, 3h59 vai para 4 horas, de 8h59 vai para 9 horas, tá bom? Qual das sequências acima pode estar relacionada à hora do almoço? Gente, hora do almoço é mais ou menos ao meio-dia. Tem gente que almoça mais cedo, tem gente que almoça mais tarde. Então, a sequência relacionada ao horário do almoço é a primeira sequência, tá? Então, você vai escrever aqui a primeira sequência. Em qual delas você costuma estar dormindo? Olha, tem gente que vai estar dormindo nas 3 sequências, né? Tipo, 9 horas da noite, já tem gente que já tá dormindo. 3 horas. 3 horas, se for da madrugada, né? A gente tá dormindo também. E 8h59 da manhã, eu duvido que vocês acordam todo dia antes das 9. Tem gente aí que eu sei que acorda umas 10 horas, viu? Mas, se a gente for levar em conta o horário que a gente está dormindo, vamos considerar aí que vocês não gostam de dormir tão cedo. Eu acho que criança da idade de vocês, 9 horas da noite tem que estar na cama, no máximo 10 horas. Mas um horário que com certeza todos vocês estão dormindo é entre as 13 e as 4 da manhã, tá? Essa é uma resposta mais pessoal. Não sei se tem alguém de vocês que acorda de madrugada. Não sei se o pai e a mãe levantam muito cedo para trabalhar. Pode ser que alguém às 4 horas já esteja de pé também. Esse negócio do sono é muito pessoal, mas vamos colocar aqui a terceira sequência aí, que se refere mais a um horário que todos nós provavelmente estamos dormindo. Então, a terceira sequência. E mães, vamos botar essas crianças para dormir às 10 da noite e acordar às 8 da manhã. Pode acordar às 7. Não, às 7 eu tenho dó deles, pode ser às 8. Então, aqui a gente terminou as atividades de matemática. As crianças vão ficar bravas comigo. Agora a gente vai para português, tá? Contos de mistério, a gente vai trabalhar mais um pouco do nosso projetinho aí. Fazendo a comparação do retrato oval e dançando com o morto, tá? Para quem não lembra, o retrato oval é aquele homem que chegou no castelo lá, né? Meio que invadiu aquele castelo com o servo dele, né? E ele viu um quadro lá numa moça linda, né? E o quadro parecia estar vivo, segundo ele, ele via a própria vida no quadro. E aí ele achou um livro que contava a história daquele quadro, onde o pintor pintou a sua esposa amada. E enquanto ele ia pondo vida no quadro, a esposa dele que posava ia perdendo a própria vida, né? Então é como se a vida dela tivesse sendo transferida para o quadro. E aí, quando ele termina o quadro, ele fica impressionado. Esse quadro é a própria vida. Ele olha e a esposa dele morre, né? Então é uma coisa meio sobrenatural aí. Provavelmente te dá a entender que o quadro sugou a vida daquela moça, tá? Já o Dançando com o Morto é uma história mais engraçada. Fala da mulher que tá com o filho, né? Ela fica toda feliz que encontra um dinheiro debaixo do colchão do marido que morreu e a praga do marido me volta, morto, todo podre já, né? Zoado porque estava morto, enterrado. E aí, para se livrar dele, né? Ele começa a dançar, ela vê que os pedaços dele vão caindo, ela começa a dançar com ele, dançar bem rápido para ele se desmontar inteiro. E aí coloca os restos dele num baú e pede para o filho enterrar tudo o que é do marido. E o filho entende, leva ao pé da letra, né? Acaba enterrando o dinheiro junto também. Então, passaram até cimento por cima do caixão. Provavelmente, se essa fosse uma história real, né? Ela ia desenterrar de novo, quebrar aquele cimento e pegar o dinheiro, né? Mas enfim, é uma história, um conto de mistério mais engraçado, tá? Então vamos fazer aí
a comparação. Vamos lá para a página, deixa eu pôr aqui, 211 e 212, né? Aqui, ó. Atividade 3D, ampliando o repertório. Após a leitura dos contos, analise em parceria com seu professor os recursos que o autor utilizou para a construção dos textos, com o fim de criar suspense e tornar as histórias assombrosas, descrever os personagens, a ambientação e marcar o tempo. Tá? 211 e 212. Então, o conto 1 seria do retrato oval, tá? Vou pôr aqui, ó. Retrato oval. E o conto 2, Dançando com o Morto. Tá? Então, são esses dois contos que a gente vai comparar. Recursos usados para criar suspense. No conto do Retrato Oval, existe um suspense todo na descrição do castelo, né? Ele fala do candelabro, dos tapetes, das cortinas, do lugar onde ele se deita, dos quadros. E aquilo lá vai dando um ar de suspense para a história. E a descrição do retrato oval, quando ele bate o olho no retrato, ele também descreve o que vai dando todo um suspense. Nossa, mas será que vai sair algum fantasma desse quadro? Eu não sei. Não sei se vocês ficaram assim na hora da leitura, mas a primeira vez que eu li esse conto, eu fiquei, nossa, mas será que vai sair alguma coisa desse quadro? Meu Deus. E no conto 2, o suspense ali é o marido voltar dos mortos. Ué, mas o que esse marido voltou dos mortos? O que ele vai fazer? O que vai acontecer? Tá? Recursos usados para assustar. No Retrato Oval, que é uma história mais séria, tá? O narrador, ele vê vida no quadro. Então, a gente fica achando que vai sair alguma coisa do quadro e assustar a gente. Pelo menos eu tive essa sensação quando eu li a primeira vez. Já no conto 2, deveria assustar, e provavelmente assusta crianças pequenininhas, talvez não vocês que já são maiorzinhos, tá? Mas cair os pedaços do morto enquanto ele dança, tem criança que fica com medo disso. Recursos usados para a descrição dos personagens, tá? Então, no conto 1, a gente tem uma descrição rápida do narrador personagem. A gente não sabe o nome dele direito, a gente não sabe do que ele está falando ali, mas ele descreve detalhadamente a mulher do quadro. Tanto na hora que ele bate o olho no quadro, quanto na hora que ele lê o manuscrito que explica como aquele quadro foi pintado. Então, a personagem mais descrita da história é a mulher do quadro, a mulher do pintor. Descreve os sentimentos dela, descreve o físico dela, tá? Descreve como ela se comporta. Então, a mais detalhada é da mulher do quadro. E no conto 2, a gente não tem uma descrição apurada dos personagens, tá? Eu costumo colocar das personagens porque quando eu aprendi português, o personagem era uma palavra feminina, então a gente falava a personagem, mesmo sendo um personagem masculino, mas atualmente parece que caiu em desuso isso. Então, geralmente vocês vão ver eu colocando as personagens, tá? Essa descrição das personagens aí no Dançando com o Morto, ela é bem sutil. Só fala que é a mulher, o marido e o filho. Mas você sabe a cor do cabelo da mulher? Você sabe a altura dela? Você sabe quantos anos o filho tem? Não descreve nada disso. A gente não tem detalhes das pessoas da história, até mesmo porque é um conto mais rápido, tá? Então a descrição ela é sutil, tá? Praticamente nem tem uma descrição, a gente só sabe que é a mãe, o pai e o filho. Só isso. Recursos usados para a descrição do ambiente. No retrato oval, a gente tem uma descrição detalhada do ambiente. A gente sabe a cor, a luz, ele fala das sombras, né? A gente tem descrição dos móveis, não é só do quadro, tá? Mas dos móveis por onde ele passa, tá? Então é bem detalhada a descrição do ambiente. Você vai lendo a história, você vai sentindo, né? Toda aquela ambientação, você vai entrando na história da forma como ele detalha ela, tá? Então é assim, é bem profunda essa detalhação do ambiente, tá? Referente aí ao retrato oval. Já sobre a história Dançando com o Morto, a detalhação ela é bem superficial. A gente sabe que eles estão lá na sala dançando, mas a gente não sabe exatamente como é, se tem sofá, onde ela está sentada? Ela está sentada no sofá ou ela está sentada numa cadeira?
O morto, como que é é a sanfona que o filho está tocando, como é? A gente não tem uma descrição da casa, a gente não tem uma descrição do ambiente, nem mesmo do ambiente aonde ele foi enterrado. Então a descrição ela é bem rasa, ela é superficial, até mesmo porque se trata de uma história mais curta, tá? Ah, recursos utilizados aí para marcar o tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente fala de horas, de dias, de meses, tá? No conto do retrato oval, o relato ele se passa durante a noite e indica o passar das horas, tá? Então eu vou ver lá que se passaram horas, ele comenta que ele ficou horas observando o quadro, o retrato oval, tá? Já no Dançando com o Morto, a indicação do passar do tempo ali é da noite para o amanhecer, tá? O marido volta do morto à noite, dos mortos à noite, e eles enterram o marido pela manhã, tá? Então a gente tem aí o passar do tempo bem curto, né? Da noite para o amanhecer, tá bom? Então, esses são os recursos utilizados aí para marcar o tempo, tá? Ele fala das horas no retrato oval e no Dançando com o Morto fala do amanhecer, tá bom? Bom, já aqui a atividade 3 e 4 era uma pesquisa. Então, vocês vão entrar lá no Google e pesquisar contos de mistério. E aqui vocês vão colocar o título, o autor desse conto que vocês acharam e o glossário da onde vocês tiraram, tá? Por exemplo, você tirou de um site, você vai colocar o link do site aqui. Ou pelo menos o nome do site. Tirei do UOL Escola, você vai escrever UOL Escola, tá? Você pegou de um livro que você tem em casa, põe o nome do livro, tá? Essa parte é uma pesquisa e a resposta é pessoal. Ah, professora, quantos contos eu tenho que colocar? Eu queria que preenchesse a tabela inteira. Mas se você aí não conseguiu achar tantos contos assim, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo menos, pelo menos 3 contos, tá? Eu vou olhar a foto dessa pesquisa depois que vocês mandam para mim no formulário de presença e eu vou dar uma pontuação aí para ajudar na nota de quem fez aí a pesquisa bonitinha, tá bom? E eu vou atrás das referências do glossário, viu? Não adianta inventar nome de conto, não. Que eu quero saber de onde foi tirado do glossário. E eu vou atrás para ver história por história, hein? Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!